Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Luísa Peleja. Eu sou uma das sócias fundadoras do Estrago, essa empresa multidisciplinar de saúde que tem um objetivo muito claro: combater o nosso vilão em comum, que é a nicotina. Então, o nosso maior desejo é tirar você dessa situação de dependência da nicotina, desse relacionamento tóxico. E essa aula, esse momento hoje aqui, tem dois objetivos muito claros. Primeiro, te contar e explicar o porquê é tão difícil parar de fumar e porque você já tentou e falhou, mas ninguém te contou o motivo. Além, é claro, de te mostrar o que você pode começar a fazer agora, que vai dar início à melhor e maior mudança da sua vida, que é estragar a nicotina da sua rotina e começar a construir uma vida muito mais saudável que você merece. E, obviamente, eu vou tentar fazer isso no menor espaço de tempo, então fica aqui comigo. Eu sei que você que está aí do outro lado provavelmente já tentou parar de fumar e falhou. E a partir disso, a culpa só aumenta e muitas vezes o seu medo de falhar novamente é o que te impede de tentar de novo. Amigos e familiares te cobram, dizendo que você ainda não quis parar de verdade, mas eu sei que no fundo você sonha com aquela sensação de liberdade, de se livrar do vício, de ter a capacidade respiratória e física recuperada, de gastar menos com o que só te faz mal e tira a sua saúde, reduzir risco de vida, dormir melhor, ter tempo com a família, diminuir a sua ansiedade, porque hoje eu vou te contar, você acha que a nicotina te relaxa, mas ela só piora a ansiedade. E de, obviamente, não ser mais incomodado e não ser mais um incômodo no ambiente, uma vez que você tá aquele puro cheiro de cigarro. A boa notícia é, você não tá sozinho. Igual você, tem muita gente na sua situação. E o melhor, tem jeito. Então, assim, agora imagina você acordar sem sentir o peso do cigarro na sua vida. Respirar fundo, assim, ó, sem aquela sensação de culpa, principalmente. Sentir que finalmente o vício ficou para trás e não é ele que te domina mais. E que você está no controle. E ó, é possível e tem método para isso. E foi pensando na sua realidade, de quem não vive sem o cigarro, ou quem chupeta o famoso vape, pod ou cigarro eletrônico diariamente, ou mesmo para você que já tentou e falhou, que surgiu o Estrago. Essa empresa multidisciplinar de saúde, ela tem o vilão em comum com vocês: a nicotina. E foi pensando na sua realidade, que ainda não consegue viver sem um cigarro ou vape, cigarro eletrônico, ou mesmo você que já tentou parar de fumar e falhou, que surgiu o Estrago. E o nosso diferencial é ser uma empresa multidisciplinar de saúde, que tem o objetivo de te fazer largar a nicotina atacando os 3 pilares do vício. Já já você vai ouvir falar um pouco sobre a história do Igor, que coincidentemente é o meu irmão, e que em um momento de ansiedade chegava a fumar 16 cigarros em uma hora. E com a nossa metodologia ele parou de fumar, mudou seus hábitos, transformou a vida, regulou a saúde e saiu da zona de risco aos 35 anos, sem dizer que emagreceu 20 quilos. E o Estrago e a nossa metodologia surgiram justamente ao observar de perto em consultório casos com padrões semelhantes que levavam muitas pessoas a falharem ao tentar parar de fumar. E isso fez com que os médicos que compõem a nossa equipe e os profissionais de saúde desenvolvessem um método mais completo que trata os 3 pilares: físico, mental e comportamental. Várias pessoas tentam só tirar o cigarro, a nicotina da vida, achando que isso é o suficiente. E não é, porque o vício ele envolve não só o fator químico, mas a sua mentalidade, a energia que você deposita em alguns comportamentos, na sua alimentação. Então, a chance de você falhar e não conseguir sustentar olhando para esses 3 pilares é grande. Mas com a gente, com a nossa metodologia, você vai ter todo o suporte e auxílio para conseguir não só parar de fumar, mas transformar e melhorar drasticamente a sua saúde. É uma lista imensa e extensa de pacientes que batem no consultório e no hospital em busca de ferramentas isoladas, o que diminui drasticamente o sucesso da cessação do tabagismo. Tiram a nicotina de uma vez, utilizam remédios
sem se preocupar em trabalhar todo o restante, recorrem somente a um método, mas o vício mesmo, ele não é tratado na raiz. Por isso que a gente resolveu se unir e construir isso tudo, essa metodologia unificada, que não só vai fazer você parar de fumar, mas vai mudar um hábito profundamente enraizado. Lembre-se, o nosso vilão é só um e incomum: a nicotina. Estudos indicam que a maioria das pessoas que conseguem parar de fumar já tentou e falhou várias vezes antes de ter sucesso. Ou seja, se você tentou e falhou, não desanima, porque cada tentativa anterior, ela com certeza vai contribuir para mais um aprendizado e pode ser fundamental para agora. Mas o que as poucas pessoas falam, ou ainda ninguém te falou, é um motivo pelo qual a sua tentativa deu errado. Aí no mundo, a gente vê diversas promessas, florais, apitos, remédios. Eu não sei dizer o tamanho da lista de coisas que já te ofereceram para poder parar de fumar, como se fosse algo milagroso. O resultado, o vício não passou porque a maioria delas foca em tratar apenas um único pilar, ou um aspecto do problema. E a nicotina, após você parar de fumar, já acaba sendo eliminada do seu sangue nas primeiras horas do dia. Então você pensa, mas por que então, depois dela sair do meu corpo, parece que eu estou sendo torturada com a falta do cigarro? Porque o vício, ele não está ligado somente ao fator químico, mas aos hábitos. Por isso que o cigarro é uma das drogas mais poderosas do mundo quando se fala em vício. Por quê? É exatamente por isso que a maioria dos fumantes que tentam parar com as soluções isoladas não conseguem. Parar de fumar, focando em apenas um dos pilares, é tipo como tapar um vazamento com balde furado. Você pode reduzir o problema, mas sem atacar a origem, ele sempre vai voltar com muito mais força e pior, transbordar. Quando você pergunta para quem é a metodologia Estrago, com quem nós estamos falando? Então, nós estamos falando com quem realmente está decidido a parar de fumar e quer uma solução completa e não um milagre. Melhor, sem consultas presenciais. Muitos querem parar de fumar, mas poucos decidem, e a diferença está na atitude, no primeiro passo e no compromisso de dar o próximo passo e o próximo passo. Porque cuidar de si é a maior prova de amor próprio. Então, se você entende que você é o seu melhor projeto, você também sabe que ninguém vai te salvar. Ninguém vai fazer isso por você. Essa metodologia, a nossa empresa, é para quem decidiu, para quem está pronto para agir e que é um auxílio profissional, de profissionais comprometidos para te ajudar em cada etapa do processo, olhando para todos esses fatores, esses pilares do vício. E é para quem acredita que cuidar da saúde também é cuidar e honrar a sua história, os seus sonhos e as suas escolhas. Dê o próximo passo por você. E mais ainda, se você quiser adicionar mais alguém à sua lista, por quem você ama. Então, se você é fumante de cigarro, já tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu, o Estrago e a nossa metodologia é para você. Usuários de vape, cigarro eletrônico que querem abandonar a nicotina, a nossa metodologia também é para você. Pessoas que tentaram parar, recaíram e precisam de uma abordagem mais forte, a nossa metodologia é para você. Ou seja, antes de contar para vocês qual é a principal chave, né, para essa virada que você pode começar a fazer a partir de agora, eu vou chamar aqui para compartilhar um pouco da história o Igor, o meu irmão, que quando a empresa estava nascendo, era um fumante. Estava numa situação de saúde muito preocupante aos 35 anos e, coincidências ou não, estávamos construindo a empresa, a metodologia junto com os médicos, metodologia essa já aplicada e validada em consultório, mas que agora estamos desenhando e traduzindo para que você, em qualquer lugar do Brasil, a qualquer lugar e a qualquer hora, possa acessar não somente a nossa metodologia, com um programa de 3 meses e acompanhamento personalizado, como também as ferramentas que estamos criando para auxiliar você nesse processo, como o calendário e o checklist para abandonar o vício em 31 dias. Então, estamos desenhando várias soluções para que você aí do outro lado não desista de abandonar aquilo que te faz mal.
Estudos indicam que quem segue uma metodologia como a nossa, multidisciplinar, aumentam em até 85% de chance de sucesso. E agora eu vou chamar aqui para dividir o palco comigo o Igor. Oi, Igor. Oi, e aí, gente, tudo bem? Nada melhor do que depois de o quê? Foi junho que você começou? Depois de 7 meses? Foi, Dar o seu junho. depoimento aqui, que não só como uma irmã orgulhosa, mas também como uma empresária, né, que faz parte de uma empresa que tem um propósito muito forte, muito poderoso, que é transformar a vida das pessoas através da saúde, tirá-las da dependência. Então, assim, para mim é um orgulho duplo. Primeiro que é o meu irmão, nós queremos sempre o bem e a felicidade e a saúde daqueles que nós amamos. Então, se você aí também é um familiar, uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, encaminha, não desista da pessoa que você ama, assim como eu não desisti do meu irmão, e com o apoio certo de profissionais certos, é possível. Então, Igor, conta aqui um pouco para quem está assistindo, para quem conhece a gente, para quem ainda não conhece, como você estava, qual era a sua situação em junho de 2024? Olha, em junho de 2024, eu vou começar pelo peso. Eu tava pesando 117 quilos, eu era hipertenso, eu tinha quadro seríssimo de depressão, eu estava completamente afundado na ansiedade e no vício, me alimentava mal, comia porcaria o tempo inteiro. Porque eu acho que quando a gente está nesse tipo de buraco da vida, e infelizmente acho que muita gente tá, e às vezes não se dá conta que tá, porque eu acho que esse é o grande lance. Quando você se dá conta, você tem a noção de que você pode fazer algo por você, sabe? Então você decide continuar naquele lugar ou você decide sair daquele lugar. Então eu me dei conta, através de muita conversa com a Lu, o projeto estava começando a surgir. Eu topei entrar nessa e, cara, mudar de vida. Eu lembro que ela me falou assim, cara, se você tentar e mudar, você só vai ter benefício. Se você não conseguir, depois você volta a fazer tudo que você faz. E assim, eu só tenho a agradecer todas as mudanças que ela fez na minha vida, porque é muito sobre isso, assim. Você ter o apoio das pessoas certas para te ajudar a sair desse buraco. Então, a Lu e o pessoal do Estrago, todo foi um suporte maravilhoso para mim. Eu pude melhorar minha alimentação, minha atividade física, perdi peso, comecei a trabalhar com psicólogo. Então, assim, tudo isso alinhado, eu mudei o meu ambiente, as pessoas que eu tava, tipo assim, todas elas fumam, era cigarro o tempo inteiro, eram outras drogas também. Então, tudo isso ajuda você a continuar nesse buraco. Então, você sair desse ambiente tóxico faz com que você, na verdade, veja o mundo de uma outra forma, de uma outra perspectiva, porque assim, por mais difícil que seja o processo de você parar, e em junho eu só fui conseguir parar mesmo de fumar o cigarro no início de setembro. Então, assim, olha só o quanto eu falhei até conseguir realmente engrenar e falar, cara, agora eu tô liberto desse vício. Porque não é fácil. E eu gosto muito de lembrar a conversa, e é o que eu falo, a saúde é o nosso bem mais precioso e é o nosso principal pilar aqui do Estrago e da empresa. E a pessoa tem que ter consciência disso, entender o valor. Eu lembro dessa conversa que eu tive com você, eu falei assim, cara, segue o que a gente vai fazer e falar para você fazer. Se nada mudar na sua vida, o máximo que vai acontecer é você continuar do jeito que está. Mas se der certo, você vai ter outra vida e vai ser transformado e você vai olhar para trás e vai falar como eu conseguia. E eu falei, confia, mas você tem que seguir exatamente à risca tudo que nós vamos te falar. E a parte multidisciplinar, nesse caso, é muito importante. Porque o Igor, ele não tinha nenhum dos hábitos que trabalham e tratam os 3 pilares do vício ativo e olhando para a saúde dele. Então, era o mental, o comportamental, o físico. Por mais que ele ainda não conseguisse.
A metodologia Estrago, ela trabalha dia após dia com metas possíveis. Então, não é você vai correr uma maratona em um mês. É um pouco cada dia, melhor a cada dia. E isso faz com que a gente vá ganhando confiança no processo. E existe médicos para te auxiliarem na questão química, psicólogos para te auxiliarem na questão mental e comportamental, e nutricionistas também para olhar para esse pilar de saúde que também interfere no comportamental. Inclusive o espiritual, da atividade de você escrever, de você visualizar, de você reforçar as suas motivações, a sua conexão com a sua força interior, porque depende muito dela, que ninguém vai te salvar. Então, existe todo esse processo. E aí, eu queria também, Igor, que você comentasse um pouco sobre a importância que foi documentar esse processo seguindo um checklist, construindo um checklist. Ferramenta essa que nós do Estrago vamos disponibilizar em breve para todos aqueles que querem começar essa jornada de abandonar o relacionamento tóxico com a nicotina, justamente construído em todos esses pilares. Então, conta aqui um pouco para a gente, para quem está ouvindo, a importância de um checklist para que você se comprometa, que você visualize, que você escreva suas vitórias. Conta aí o quanto isso foi fundamental para você. Olha, eu acho que, assim, o checklist, ele é fundamental. Porque, basicamente, é você documentar a sua jornada dia após dia. Nenhum dia é fácil. Tipo, todos os dias, até você realmente parar e você se dar conta do mal que aquilo fazia para você, todo dia é difícil. Tipo, não tem dia fácil. Porque tem dia que você vai ter que lidar com coisas do seu trabalho, você vai ter que lidar com problemas familiares, você vai ter que lidar com um problema na escola do seu filho, ou com uma batida de um carro, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida. E essas coisas exteriores, elas vão ter um peso muito grande na hora de você manter ou não manter o seu foco. Então, assim, para você não sair da linha, é importante você estar visualizando as suas metas e os seus objetivos de forma clara e saber o porquê que você está fazendo aquilo. Então, assim, essa é a dica de ouro. O checklist, ele funciona basicamente de você escrever metas curtas para cada um desses pilares que o Estrago vai dar o suporte, e você ir se atualizando, falando, hoje eu dei conta de fazer isso, hoje eu não dei conta de fazer isso. E assim, a gente vai disponibilizar o checklist, o calendário, mas você pode fazer num aplicativo, você pode, sabe, fazer por áudio, qualquer forma que for mais fácil para você fazer. Se você quiser criar um grupo no WhatsApp com você mesmo, para você, tipo, ir se mandando e se cobrando e, sabe, ter aquele... Qualquer coisa vale. Eu acho assim... Pensando nesse facilitador, o checklist do Estrago, ele foi desenvolvido e vai ser disponibilizado tanto em formato de Notion, para quem é do celular, então você vai conseguir dando check, escrevendo no celular e fazendo todo esse acompanhamento, ou em PDF, para quem gosta realmente de escrever, colar no espelho, colar em casa. E cada uma dos dias, desses 31 dias, e que depois você pode repeti-los, ele tem lá para você botar como você se sentiu, dar o check da atividade mensal, da vitória espiritual, que a vitória espiritual pode ser eu inspirei alguém, a partir do meu depoimento e do meu desafio, eu motivei outra pessoa a continuar também. Então tem lá tudo explicado, com informação nutricional, com informação psicológica e com informação médica, diariamente do que você pode estar sentindo e de como driblar e o que você pode fazer para que todo esse processo ele seja mais gostoso. E junto com o calendário que vamos disponibilizar, você também vai poder fazer parte da nossa comunidade do ex, para se tornar um ex-fumante. E nessa comunidade, diariamente, estaremos enviando conteúdos informativos, apoiando, servindo para tirar dúvidas e como suporte. Porque uma coisa que é muito fundamental é você ter o apoio de alguém. E com uma comunidade, com uma empresa que pensa nisso, fazer parte de um grupo onde você está ali com pessoas enfrentando a mesma jornada, passando pelas mesmas coisas, você encontra força no outro. Porque a sua dificuldade também pode ser a do outro, né, Igor? Não, total, assim, eu acho que é isso. E a dica de ouro nessas metas que você faz é fazer coisas que sejam alcançáveis. Porque o senso de cumprimento, de você estar conquistando algo,
é maravilhoso. É o que vai te fazer continuar, é o que vai te motivar a continuar dia após dia. Assim, e a metodologia não só me fez parar de... Você aprende a ter consistência em várias coisas que você precisa ter no seu dia a dia para poder parar o vício. Então, a academia eu faço todo dia, eu comecei a correr, eu parei de comer besteira, açúcar, no mesmo período que eu comecei a parar de fumar, eu parei de comer açúcar. Então, assim, são outras coisas que eu coloquei como metas curtas, assim, vou falar para você, eu botei açúcar uma semana, eu consegui ficar uma semana. Vitória para mim, 1-0 para mim. Botei na outra semana, vou passar mais uma semana sem. Vitória para mim. E o cigarro é a mesma coisa. Então, para qualquer coisa que você queira, eu preciso cumprir um objetivo para... Cara, é consistência. Um tijolinho por dia, você constrói um muro grande e sólido. Essa é a verdade. Exatamente. Tem 2 frases que eu gosto muito e quando eu tenho a oportunidade eu falo: um pouco todo dia, melhor a cada dia e estabeleça o mínimo viável. A gente não vai conseguir resolver anos de abdicação em um dia de um sprint, porque a construção de bases sólidas ela não funciona no sprint. É impossível construir algo grande sem bases sólidas e a solidificação dessa base ela acontece dia após dia. Então, a vitória hoje, né? Então tem lá no checklist, por exemplo, vitória física. Não falhei, consegui fazer 10 minutos de atividade, que seja, eu consegui 10 minutos. Aí no dia seguinte, você faz um outro estímulo e assim você vai construindo. Beber água. Exatamente. Muito, 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 muito importante. E conta agora um pouquinho, para a gente terminar aqui essa parte desse seu depoimento valioso. O seu sentimento antes, você achava que era possível? E como você se sente hoje? Quais foram as principais mudanças assim que você viu na sua vida com parar de fumar e mudar o estilo de vida? Você achava que isso era muito distante, impossível? Como era? Olha, achava. Porque assim, minha relação com cigarro, ela vem de muito tempo. Na verdade, eu fui parar para fazer as contas quando eu tive a conversa com o Dr. Lourenço. E eu fumo há mais de 15 anos. Então, assim, eu tenho quase metade da minha vida que eu fumo. Então é uma loucura você parar para pensar. E assim, por mais que eu não fumasse todo esse período, eu tive vários altos e baixos fumando. Você parar para pensar que vai ser para sempre, dá um medinho de será que eu vou conseguir mesmo? Mas eu acho que quando você decide, e é o que a Luísa falou anteriormente, em relação, você tem que decidir, querer parar. Não é isso aqui vai ser só mais uma tentativa. Não. O comprometimento de você falar assim, eu quero, eu posso e eu vou, é o que vai determinar o seu sucesso. Então é você vencendo a sua mente todo dia. E isso não é fácil. Todo dia é difícil. Porque assim, você vai ganhar 100 vezes, mas basta uma vez você recair que você volta pro vício novamente e tudo vai por água abaixo. Então assim, eu achava que era muito difícil. E eu acho ainda, porque não é uma jornada fácil, mas com a ajuda certa, fica muito mais tranquila a jornada que é turbulenta, é desafiadora, mas assim, eu só tenho a agradecer. Tipo, estrago você, porque minha vida mudou completamente. Tipo, tudo, meu mindset, minha Você se ambiência, apossou minha do seu saúde. potencial de ter controle, não de ter controle, eu não gosto dessa palavra controle, mas você administrar suas vontades e não o vício, né? O sedentarismo, a falta de saúde. Eu não sei se eu mencionei aqui, você aos 35 anos estava no limiar da hipertensão e da diabetes, né? Então, assim. Hoje em dia não me assombra mais isso. Olha isso, que vitória. Eu lembro que você fazia atividade física, sei lá, coisa de 10 minutos, você chegava a vomitar, de sedentarismo, o corpo não está próximo. Eu não conseguia correr 1 quilômetro. É loucura. Hoje, depois de 7 meses, ele corre 12 quilômetros. Olha que vitória. E vitória mental também. Então, olha que bacana. Então, assim, eu acho muito fera, porque a sua situação era muito extrema. E tem gente que fala assim, nossa, mas a minha situação é muito ruim, é impossível. E não há situação ou vício de dependência que não há solução.
há solução e é possível, principalmente quando você tem o apoio de médicos, profissionais de saúde, participa de uma comunidade, prepara o ambiente, né? A ambiência para te fortalecer durante esse processo. Então, acho que hoje foi fundamental. Então, Guigo, conta aí, você hoje corre, você dorme bem, não ronca, conta um Não, pouco. assim, é absurdo. A dependência do cigarrinho na manhã. Sou livre agora. Não preciso mais disso. Eu acordo bem, faço minhas necessidades, como bem, corro bem. Assim, é um processo, né? Tudo isso é um processo. Então, a cada dia, como eu falei, um tijolinho por dia. Eu tô consistente há muito tempo já. Então, desde setembro, eu tô assim, na risca, consistente com tudo e comprometido comigo. E isso só me ajudou em todos os campos da minha vida. Tipo, cabeça, me ajudou com a saúde. Tipo assim, não ter que me preocupar em tomar remédio todo dia. Em estar assim, será que eu vou ficar diabético? Será que eu vou ter um problema do coração? Não, isso não me assombra mais. Porque isso era mais um motivo para me gerar ansiedade. Porque você tá ali no dia a dia. Então, assim, hoje eu tá liberto disso. É maravilhoso, não tem preço. E a gente cuidar da nossa saúde, a gente ver o quão bem a gente tá. E outra, ver o potencial que a gente tem para saber aonde a gente pode alcançar, porque a gente pode ir para qualquer lugar que a gente queira. Então, eu acho que isso é maravilhoso, É você se sabe? apossar da sua força, do seu poder, de você realmente vencer. E uma coisa que você falou sobre não ter que se preocupar de tomar remédio, eu acho interessante falar. Porque quando fala de saúde, né, sei lá, pagar um programa, comprar um checklist, investir em ferramentas para poder sair dessa situação, investir na sua saúde, para algumas pessoas ainda parece caro. Mas eu gosto de reforçar que a conta chega. Então, o valor ou a não atenção que você dá para a sua saúde hoje, você vai ter que dar em dobro em algum momento, pagar em dobro, porque essa conta vai vir em remédios altos, recorrentes, vai ser numa atenção que vai te debilitar horrores. Então, assim, nós Às escolhemos vezes no médico o seu a plano de vida. saúde não paga, né? Exatamente. Um tratamento completo. A solução do estrago veio justamente por isso. Por entender todas as dificuldades que hoje em relação médica você tem de acesso para poder ter todo esse auxílio. Então, eu estou muito feliz por você. Já estou feliz por outras pessoas que estão já tratando com a gente, que já são nossos pacientes e estão enfrentando essa jornada, já olhando e muito mais otimistas e muito mais felizes do que eles podem alcançar. Então, muito obrigada, eu te agradeço muito por ter compartilhado um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que, a partir da sua vida, outras vidas serão tocadas e motivadas também. E você que está aí do outro lado nos assistindo, saiba, a sua movimentação e a sua decisão de mudar e largar o vício serve de impacto e motiva outras pessoas, né, Igor? Com certeza, sim, só vai. E olha, eu não tive o privilégio de ter a comunidade como vocês vão ter. Assim, eu acho que a comunidade da gente compartilhar e se ajudar e se apoiar um no outro, porque cada um tem uma dor e cada um tem uma dificuldade. Isso é um diferencial absurdo, pode ter certeza. Com certeza. Quando a gente estava fazendo seu tratamento, a comunidade, a ideia do checklist, ela estava sendo toda desenhada. Então, agora, com o lançamento do checklist, ao adquirir o checklist, antes mesmo de fazer o programa, você já tem acesso a essa comunidade. Então, isso é um diferencial, porque ter pessoas que te apoiam, que estão vivendo o mesmo que você, dá muito mais força. Porque sozinho a gente dá conta, mas acompanhado é ainda melhor. Com certeza. Muito, muito obrigada. Vamos, agora é só saúde, não existe. Já ficou no passado o relacionamento tóxico com a nicotina. Só vamos. Obrigada. Beijo, espero que vocês parem também assim como eu. Com certeza, vamos juntos. Obrigadão. Dando continuidade aqui, que bacana ouvir o depoimento do Igor. E a maioria das pessoas, assim como ele, viveu de sprints por muitos anos, ou faziam os mesmos, ou o mesmo, ou cometiam os mesmos erros. Então, tentava resolver grandes problemas, como sedentarismo, vício da nicotina, cuidar da saúde, de uma forma intensa e pontual, e não de consistente. O que faltava?
constância, disciplina e clareza nas ações, uma visão de longo prazo. O problema é que o ser humano, as pessoas hoje buscam soluções rápidas. Então, tentam resolver em 2 horas na academia, resolver um problema de saúde de anos. Porém, isso não funciona por quê? É difícil você manter uma meta inviável diretamente. Na conversa com o Igor, a gente mencionou metas muito grandes geram frustrações e desânimos no primeiro erro. Você já fala, não vou conseguir, não vou ser capaz. Então, qual é o caminho que você pode começar a trilhar agora, para já ter resultados positivos? Construa metas possíveis e pense em consistência. Um pouco todo dia é melhor do que viver de sprints. Um pouco todo dia, melhor a cada dia. Pergunte-se, agora, qual é o tempo disponível que eu tenho na minha agenda? O que eu consigo fazer hoje, todos os dias, religiosamente, para cuidar de mim? Por exemplo, 20 minutos todos os dias é muito melhor do que 2 horas esporádicas durante a semana. Então, se você tirar 20 minutos todo dia para cuidar de si, para meditar, para fazer uma atividade física, para olhar para si, é muito melhor do que 2 horas espalhadas na semana. 10 páginas de leitura diária é melhor do que você não ler nada. Não adianta você eliminar de uma vez algo que faz parte da sua rotina. Então, crie pequenas metas e vá cumprindo. Pequenas vitórias, elas que são essenciais para mandar esses sinais positivos ao cérebro e garantir a motivação que você precisa para o seu progresso. Ou seja, se você fuma 5 cigarros por dia, começa tirando 2. Ou reduz apenas para 10 tragadas no dia se você fuma cigarro eletrônico. Essas pequenas conquistas, e mais importante, documentando elas num checklist e num calendário como o nosso que a gente vai disponibilizar, é o que vai somando e facilitando a mudança. Então, qual é o erro mais comum? Desespero e falta de planejamento. Metas impossíveis que desanimam após o primeiro deslize. Gente, para tudo na nossa vida é preciso método, organização e registro de progresso. E existe uma metodologia para trabalhar esses 3 pilares do vício. E essa metodologia é a do estrago, é com a gente. E para isso, nós também, para todas as pessoas que muito em breve vão garantir o nosso curso ou que adquirem ou que possam adquirir no nosso checklist, esse calendário de 31 dias ele foi pensado especialmente para que você acompanhe e anote as suas pequenas vitórias. A visualização desse progresso dia após dia é o que reforça a constância e mantém a sua motivação. Então, nesse checklist tem as informações médicas, nutricionais, psicológicas, a atividade de journaling para você ir adicionando e escrevendo dia após dia tudo que você se sentiu, quais foram os desafios, os acertos, as vitórias. E lembrando, ele vai ser disponibilizado em formato PDF e também em Notion para quem gosta de controlar tudo pelo celular. Um dos exercícios práticos, além de todas essas dicas que eu acabei de dar, que você pode começar a aplicar, é a metodologia RAR. R-A-R, reconhecer, aceitar e redirecionar. Essa técnica é uma técnica muito simples que você pode aplicar agora para qualquer hábito prejudicial que você tem, como fumar. Então, primeiro de tudo, reconhecer. Reconhecer os gatilhos. Você precisa identificar os momentos e situações que o desejo de fumar surge. Situações específicas. Na hora que eu acordo, após o almoço, pausa no trabalho, ou qual é a emoção que me faz pensar na nicotina e no cigarro? Estresse, ansiedade, o trabalho. Hábitos diários. Sempre quando eu estou assistindo TV, após uma refeição, você tem que reconhecer. Depois você tem que aceitar o desejo. A gente não luta contra um sentimento e um desejo. Em vez de lutar ou se culpar, a gente precisa aceitar como algo passageiro e não como uma sentença. Então, você vai respirar e você vai lembrar, tá tudo bem sentir essa vontade e ela vai passar. Porque vontade passa, sentimentos também passam. E precisamos, depois de aceitar,
redirecionar a atenção. Então, substituir um hábito de fumar um cigarro por algo mais saudável ou que mude o estímulo do seu cérebro. Beber água é óbvio, mas precisa ser dito e é uma boa estratégia. Ao invés de sentar na TV porque isso vai te despertar a vontade de fumar, sai para caminhar, vai ler, muda o estímulo, porque também o vício está ligado ao fator comportamental. Pratica exercícios respiratórios, substitui o fumo, a nicotina ou o cigarro por um chiclete. Comece a escrever um diário sobre isso. Liga para alguém que você sabe que vai te ajudar e te motivar e mudar o foco dos seus pensamentos. Dê preferência para algo que seja bom para você, porque fazer mal o cigarro faz, isso você já sabe. Então, quando o desejo surge, levanta e vai fazer uma caminhada, vai fazer uma respiração, vai escrever, liga para alguém. Você não está sozinho nessa e ter o apoio de quem está querendo te ajudar a sair dessa relação tóxica faz toda a diferença. E isso tudo que eu falei, essa metodologia é apenas um dos módulos e dos temas do módulo que trata sobre mentalidade e que dentro do nosso programa a psicóloga também vai falar e tratar com vocês. Mas agora, o fato de eu ter te apresentado isso é porque você já pode começar a aplicar hoje, tá? Hoje. Não deixa para depois. Quando você escolhe fazer o nosso programa ou assina o nosso checklist, você tem acesso aos nossos profissionais de saúde. Então, eles te auxiliam nesse processo. E tudo isso que eu falei até aqui faz parte da construção da nossa metodologia. Todas essas ferramentas que você já pode começar a aplicar hoje para ir preparando o terreno para largar essa situação de dependência, faz parte da nossa metodologia que estará presente no nosso curso que será lançado em breve. Enquanto isso, o que você já pode fazer junto com nós do Estrago para poder sair dessa situação? Entrar no nosso programa multidisciplinar de saúde, cujo tratamento dura 3 meses, ele é personalizado, individualizado e 100% online. Você tem um acompanhamento médico, nutricional e psicológico dos nossos profissionais para te acompanhar nessa jornada, além desse suporte na nossa comunidade também. E para quem tem curiosidade e quer começar a agir assim, mas imediatamente, eu indico que você adquira o nosso checklist, o nosso calendário 31 dias para largar o seu ex, onde vamos te ajudar a criar essa disciplina, encontrar as melhores motivações e a administrar todo esse processo, esse passo a passo, e registrando um pouco todo dia, melhor a cada dia. O nosso checklist, ele contém informações médicas, psicológicas, nutricionais, atividades e checkpoints para você ir riscando, para você ir reconhecendo, visualizando as suas vitórias, dia após dia. Além do que é bom para grudar na testa e não esquecer aquelas motivações, temos no formato PDF para você imprimir e colar onde quiser, deixar na sua mesa, na sua cabeceira, ou também o link onde você pode duplicar o calendário e fazer todo esse controle através do aplicativo Notion de organização. Além do que, seguir esse checklist, esse calendário, não somente vai te ajudar a deixar o vício da nicotina para trás, como ajudar a criar uma vida muito mais disciplinada, consistente naquilo tudo que você faz. Porque os desafios e as atividades, elas são multidisciplinares. Então, tem atividades voltadas para o mental, para o físico e também para o espiritual. E na hora de tomar a decisão, tanto de entrar ou garantir esse programa, essa participação, ou mesmo no calendário, é necessário você entender que o alicerce de qualquer conquista é mais importante do que as etapas finais, ou seja, a construção. Assim como uma fundação de uma casa, ela é muito mais importante do que a parede. A base, eu falei junto com o meu irmão, é impossível a gente construir coisas grandes sem bases sólidas. Então, esse princípio, ele se aplica também às decisões que nós tomamos em nossas vidas, especialmente quando nós falamos de saúde e bem-estar. Pense nisso. Então, para isso, é necessário que você passe a fazer escolhas a partir do princípio de decisões assimétricas positivas, que são aquelas em que, no melhor cenário, você tem ganhos extremamente significativos e no pior cenário,
perdas mínimas. É aquilo que eu falei durante a conversa com o Igor, e não foi mentira. Eu sentei na frente dele e falei assim: olha, se você cumprir exatamente o que a gente vai te falar, todas essas rotinas que estão disponíveis no nosso checklist, eu duvido que a sua vida não vá mudar. E se durante esse período ela não mudar, o máximo que vai acontecer é você continuar onde você está. Mas se você tiver benefícios, eles vão ser maravilhosos e isso só vai te dar mais estímulo de continuar e fazer e refazer um pouco mais. Agora, por outro lado, se você decidir não investir no seu futuro, aí eu vejo como uma decisão assimétrica negativa, porque o mesmo princípio vale para o outro lado. Quando você decide, por exemplo, economizar e não investir na sua saúde e no bem-estar, seja adquirindo esse checklist, ou seja investindo no nosso programa, ou futuramente no nosso curso do nosso método, você arrisca muito mais do que o valor que você está investindo em si. Porque se a sua saúde ela não tem um valor inestimável e você decide não pagar para protegê-la ou restaurá-la, meu amigo, você está fazendo uma escolha que tem muito mais a perder do que ganhar. Portanto, de coração, o meu conselho é que você escolha tomar decisões assimétricas positivas na sua vida, onde você tenha muito mais a ganhar do que perder. Invista em você, na sua saúde, no seu bem-estar, na qualidade de vida. E se o benefício para a sua saúde e para você parece caro demais, isso é reflexo do fato de você não se gostar plenamente. E eu vou te contar, nisso também a gente pode te ajudar junto com a nossa metodologia e programa. Então, imagina você ter acesso a um método que vai direto ao ponto, a profissionais que tratam o vício em todas as suas frentes. Imagina quantas vezes você tentou e falhou, ou às vezes nem tentou por não achar que não tinha as ferramentas corretas, agora você tem. E é assim mesmo. O estrago é mais do que um método para deixar de parar de fumar, é o seu recomeço. Então, estar conosco, seja no nosso programa, seja adquirindo o checklist e no futuro bem breve, também o nosso curso e o nosso método, pode ser o seu recomeço de uma história que você merece viver. Então, com um time de especialistas e uma abordagem multidisciplinar através de aulas, de consultas, de tudo 100% online, nós não tratamos apenas o vício, nós devolvemos a você a liberdade, a saúde que você merece. Porque parar de fumar, ele não é o fim, é o começo de uma nova história escrita por você e não pela nicotina. Não adia a sua liberdade. Quantas vezes você já disse para si mesmo: amanhã eu começo, depois do carnaval eu faço, depois do Réveillon, depois? Ontem você já prometeu amanhã. E agora? O amanhã já chegou. Ou seja, inscreva-se, entre em contato com a nossa equipe, adquira o nosso checklist, seja no nosso site ou através do nosso WhatsApp, número disponível em todos os nossos canais, e fique de olho, acompanhe. O nosso objetivo é informar, auxiliar você, porque parar de fumar não precisa ser solitário e tão doloroso quanto parece. Nos vemos na próxima.